Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar, mais esse webinar de conteúdo relevante para a área de profissionais da logística. Nós da Fretify, para nós é um prazer estar aqui novamente gravando mais esse webinar e hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico e bem inovador, né? Chegou agora em agosto de 2020, que é o tema LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para conversar conosco, trouxemos aqui o Josias Pereira Rosa. Ele é advogado e membro da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Josias, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo acompanhamento conosco, pela sua disponibilidade. Também temos aqui conosco a Gisela Mangabeira. Ela é sócia e executiva da GMC Consultoria de Logística e Supply Chain. Então, nós vamos focar bastante esse conteúdo voltado a vocês da área de logística e transporte de cargas. Josias e Gisela, querem se apresentar rapidamente para o nosso público? Opa, bom dia, Mari, bom dia, Gisela, bom dia, pessoal que está nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema, e como a Mari Lúcia falou, ele é bem recente, bem atual. Tem muita gente meio de cabelo em pé com essa nova legislação aí, mas a gente vai ver que, na verdade, ele não é tão complicado quanto parece. Okay? Meu nome é Josias, eu trabalho como advogado, mas apesar de trabalhar na área de advocacia, eu trabalhei muitos anos ali na área de TI, mais de 20 aninhos já na área de TI, já trabalhei muito com Denunciando a idade aí, Josias. Então é um tema muito, muito interessante, acho que vai ser muito bacana a gente trocar umas ideias aí hoje. Legal, ótimo. Bem-vindo aí, Josias. Obrigado. Gisela, algum comentário aí especificamente voltado para a logística, supply chain, que é a sua área de especialização? Um bom dia, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema que está realmente aí assustando um pouco as pessoas com relação ao que se pode fazer ou não. Bom, meu nome é Gisela, como você falou, e eu trabalho especificamente com consultoria em logística e supply chain. E quando a gente vai olhar e discutir agora muita coisa em logística e supply, o tema de dados, inclusive dados pessoais, principalmente quando a gente começa a falar de inteligência artificial e outros tipos de tecnologia, entra muito, passa a ser muito importante, vamos dizer assim. Então, eu acho que o tema dessa nova lei impacta e pode impactar nessas discussões com relação à inovação, e por isso é tão interessante aí essa nossa conversa. Vamos ver como a gente pode ajudar o pessoal. Vamos ver se a gente tem alguma vantagem, né, competitiva como empresários, empreendedores aí e os próprios proprietários aí de transportadoras e as empresas de maneira geral, né? Então vamos ao tema, Josias. O que é exatamente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Como é que ela impacta essas empresas aí? Qual é a preocupação? Ok. Bem, vamos lá falar um pouco sobre essa sopa de letrinhas aí, né? LGPD. Aliás, eu costumo brincar que está faltando uma letrinha nessa sopa aí, né? A lei devia se chamar LGPD-P. Né? Faltando um P aí, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é curioso porque esse pessoais ele faz toda a diferença no contexto ali. O que a legislação trata como um dado pessoal? Né? Para fins de atendimento a essa lei, dado pessoal é um dado de pessoa física, ou seja, um dado de pessoa natural. Ou seja, um nome, data de nascimento, CEP, endereço, assim por diante. Isso é um dado pessoal. Dados de pessoa jurídica, a princípio, não interessa para esse nosso assunto aqui. É claro que isso não quer dizer que as empresas não devam tomar cuidado com os seus dados de pessoa jurídica. Né? Ninguém quer ver a sua lista de clientes vazando por aí. Né? Mas essa é uma questão mais relacionada à política de segurança de informação, ou seja, da área de TI, do que necessariamente da lei geral ali de proteção de dados pessoais. Essa é uma lei, ela não é nova, é uma lei que ela foi criada em agosto de 2018 e a lei já previa um prazo de vigência de 2 anos. Ou seja,
já havia uma previsão de entrada em vigor em agosto de 2020. No meio do ano, nós tivemos a edição de uma medida provisória que previa a prorrogação de vigência, né, de início de vigência da lei para maio de 2021. Essa lei foi para o Congresso, no Congresso ela teve uma alteração. Inicialmente, o prazo seria dezembro, né, de 2020, ou seja, iniciar a partir do início do ano que vem. Mas essa alteração acabou não passando ali no Congresso e o prazo acabou ficando agosto de 2020 mesmo. Ou seja, a lei já está em vigor, né, e a gente tem que correr atrás aí do prejuízo. Josias, quando você fala de tecnologia, né, envolvendo a questão da LGPD, não sei se estou correta, mas assim, no mundo que vivemos globalizado hoje, é impossível você fazer a adequação à LGPD sem ter envolvimento de tecnologia, né? De TI, de software. Sim. A lei ele é um conjunto de fatores. Não é só tecnologia, não é só jurídico, não é só processos. Ou seja, são vários fatores envolvidos ali no processo de implementação para, de fato, garantir que sim, eu estou em conformidade com a LGPD. Legal. E qual que é Bom, afinal, né, nós estamos no meio de uma pandemia, ainda não concluímos, né, o mundo está no meio de uma pandemia, mas o Brasil também, e entra uma lei em vigor, uma lei assim, que movimenta o mercado todo, todos os empresários aí com certeza serão impactados, né, pela comunicação. Afinal, tem alguma vantagem dessa lei entrar em vigor agora? E quais são as desvantagens e vantagens em relação a essa nova lei? Tem. Ao invés de falar de vantagem e desvantagem, eu prefiro colocar em termos de pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, claro, né, a função da lei ela é dar efetividade a um princípio constitucional que a gente já tem desde 88, que é a proteção à intimidade e à privacidade, está lá no nosso artigo 5º da Constituição. Ou seja, então, para a sociedade, o objetivo da lei é garantir que a gente realmente passe a ter privacidade nos nossos dados, que a gente passe realmente a estarmos empoderados em relação aos nossos dados. E as empresas também têm vantagem, né? Tem pontos positivos nessa questão. Por exemplo, a oportunidade de rever os seus processos de fluxo de dados, os seus e-mails, seus reviews de e-mails, seu mail marketing, principalmente. Uma outra vantagem muito importante para as empresas é a possibilidade de apresentar uma boa imagem, né, perante aí os seus clientes. A gente sabe que, recentemente, a gente começa a ter uma série de fatores, uma série de filmes, uma série de séries envolvendo a questão de privacidade. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme O Círculo, é um dos filmes que trata a questão de privacidade. Claro, né, naquela visão hollywoodiana, um pouco futurista, mas trata a privacidade. Na Netflix, né, fazendo uma propaganda aqui, né, da Netflix, a gente tem duas séries muito boas, dois documentários muito bons, que são Privacidade Hackeada, acho que vale a pena assistir, e O Dilema das Redes. Então, são dois documentários que tratam dessa questão de privacidade, e isso vai levar as empresas, as pessoas em geral, a cuidarem um pouco mais dos seus dados, a se preocuparem com a sua privacidade. E por consequência, essas pessoas vão começar a valorizar as empresas que tratam bem os seus dados. Então, ou seja, empresas que realmente têm um processo de privacidade, que cumprem ali as regras ali da LGPD e demonstram isso para os seus clientes, vão ter, obviamente, uma vantagem competitiva. Okay. Outro ponto positivo também é a questão ali de criar na própria empresa uma cultura de proteção de dados. E isso vai possibilitar, inclusive, que os seus dados estejam protegidos, evitando vazamentos acidentais e tal. Mas, como nem tudo são flores, tem pontos negativos também, né? E um deles, até a Mari já comentou, que é justamente, né, Mari, essa questão do momento em que a lei entrou em vigor. Eu acho que ele é um momento complicado, as empresas estão passando por não só as empresas, né, mas as pessoas, as famílias, né, o mundo inteiro está passando por um momento bem aí, tumultuoso.
Então, acho que talvez a entrada da lei nesse momento não tenha sido uma boa estratégia. Um outro ponto negativo é que nós não temos ainda formalmente constituída a ANPD. Não confundir ali com a ANPPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, ele é um órgão do governo federal que vai cuidar da parte da regulamentação da legislação, aplicação das penalidades e tal. Então, a ausência dessa ANPD constituída e atuante, ela é um fator complicador. E por último, é claro, né, as empresas vão ter um custo aí com essa implementação, tanto em termos monetários quanto em termos de tempo, né, e tal, revisão dos seus processos, que tem que ser levado em consideração. Um investimento nesse momento, né? Mais um investimento aí para Exatamente. adequação de lei. Sim. Gisela, você como consultora, né, vive esse dia a dia dentro das empresas de transporte e logística e supply chain. Como você enxerga essas vantagens, né, esses mesmos pontos aí positivos que o Josias colocou, dentro da prática? Eu acho que uma das coisas que ele citou, e aí já para fazer um gancho com o posicionamento dele, que são muito importantes e que eu acho que está todo mundo, principalmente nas grandes empresas, discutindo, é quando a gente fala de centramento no cliente, tá? Então, quando a gente fala de coisas, de você desenhar processo e de você criar formas de estar centrada no cliente ou de conseguir considerar o cliente, a experiência que ele vai passar como foco do teu negócio, uma lei dessa que garante para o cliente que os dados que ele está compartilhando com você vão ser respeitados, eu acho que, assim como ele colocou, faz todo sentido. Para quem cumprir, é vantagem competitiva, porque isso é um diferencial do ponto de vista das pessoas como cliente. Para mim, isso é essencial. Então, eu acho que em termos de vantagem, pensando sobre o aspecto positivo, eu acho que para a sociedade é algo positivo, né? Eu acho que a gente está evoluindo agora em como usar massivamente dados e principalmente dados pessoais, né? Então a gente está falando de usar muito ferramentas de inteligência artificial ou outras ferramentas de pesquisa que usam informação da pessoa para poder oferecer a essa pessoa um melhor serviço, uma melhor experiência. Então acho que dentro desse aspecto a gente está num contexto vantajoso para a sociedade, né? Obviamente, a gente tem o lado de que muitos dos processos que já foram criados não consideravam essa situação, e aí vai ser necessário uma revisão. Né? Do ponto de vista de cadeia de suprimentos, a gente tem, principalmente na área de transporte, um fluxo grande de informação pessoal do consumidor para as transportadoras. Então, vamos pensar que a maior parte, 90%, 98%, dependendo do tipo de transporte que a gente tem, é terceirizado, né? Então, as empresas terceirizam basicamente tudo que é transporte. Depois disso, o transporte, a transportadora, que normalmente é contratada, quarteiriza. Então, a gente tem um fluxo de informação do cliente passando aí por várias empresas, né? Até poder, então, a entrega ser realizada. Pensando que a informação do cliente, o nome, o endereço dele, o número de documento, são informações que são pessoais e que devem ser cuidadas aí dentro das regras indicadas pela lei. Então, existe uma questão agora de segurança de dados, né? Porque para as empresas que não tinham feito algum investimento no sentido de proteger os dados que circulam por dentro da empresa, talvez valha colocar um olho específico aí. E tem toda uma parte de como, a partir de agora, a gente faz a análise de todos esses dados de cliente, de consumidor. Então, como que a gente pode usar essa informação? Eu acho que até o Josias pode comentar depois um pouquinho mais sobre quando a gente vai fazer a análise do dado das pessoas, a gente precisa avisar a pessoa que a gente vai fazer esse dado? A gente precisa indicar alguma coisa? Porque dependendo de qual for a análise que eu for fazer,
talvez exista alguma obrigatoriedade dentro dessa lei de que eu preciso conservar essa análise para poder, se a pessoa solicitar, eu indicar para ela. Então, realmente vai envolver aí uma revisão de processos. Essa revisão, pensando ainda no tema da pandemia, ela pode ser incômoda para as empresas do ponto de vista de que é um momento que, de repente, se você vai fazer um investimento, não é o momento que as empresas estão podendo investir, mas do ponto de vista da pessoa, é um momento que a gente está tendo maior venda via e-commerce. Então, as vendas via e-commerce geram um trânsito maior de informações pessoais, né? Então, você tem um fluxo mais digital. A gente está vendo que a pandemia potencializou a omnicanalidade, que é o fluxo de dados entre loja e e-commerce de uma forma mais fluida, né? Então, como que você lida com isso nesse momento? Porque agora é justo o momento que está todo mundo criando esse tipo de processo. Então, eu não sei dizer se realmente é muito ruim, porque é ruim, obviamente, porque você às vezes não tem como investir. Mas do ponto de vista de que você está criando agora, pode ser que seja bom, porque você já considera isso agora no momento desse desenho e desse começo de processo, né? Sim, perfeito. Eu queria voltar num comentário que você colocou, Gisela, a respeito da situação onde a indústria, né, que tem o dono da carga, faz a contratação de uma transportadora, que ela por si, muitas vezes, quarteiriza, como você colocou, que vai buscar um terceiro para levar essa carga. Afinal, Josias, de quem é a responsabilidade num modelo como esse? Onde começa na indústria a contratação de uma empresa terceira que vai carregar a sua carga, mas essa terceira ela também faz uma quarteirização e contrata um terceiro para entregar efetivamente aquela carga. De quem é a responsabilidade nesse interim todo da lei, afinal? A lei, o que ela fala sobre isso? Quem tem que se preocupar? Bom, com relação a essa questão, a gente tem que abordar um dos conceitos ali da legislação, que são os conceitos relacionados aos agentes de tratamento. Então, ali a legislação ele prevê a existência, né, do controlador e do operador. O controlador é aquela pessoa que toma as decisões sobre os dados, ou seja, é ela que decide quando que ela vai fazer a coleta do dado, né, se é através de um site, através de um formulário, seja o que for. Ela que decide para quem ela vai, eventualmente, com quem ela vai compartilhar esse dado, por quanto tempo ela vai armazenar, se ela vai excluir, se não vai, e assim por diante. Esse é o controlador. E tem a figura do operador, que é uma empresa ou uma pessoa que faz o tratamento ou o processamento desses dados. Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, num sistema de e-commerce, né, por exemplo. Então, eu tenho uma empresa que faz que faz a venda, que anuncia os seus produtos e tal, faz o cadastro dos clientes, e temos ali a empresa que faz o processamento ou que vende o software relacionado a esse produto. Então, temos ali o controlador e temos o operador que faz o processamento desses dados. E aí, ao longo dessa cadeia uma cadeia de logística, por exemplo, tem uma empresa que fez uma venda, ela seria, a princípio, seria o controlador desses dados, e ela vai compartilhar isso com uma empresa de logística, que vai fazer a distribuição desse produto, que vai compartilhar com uma transportadora, que por sua vez vai subcontratar ou quarteirizar, como a Gisela comentou, que por sua vez vai passar para um motoboy e vai fazer essa entrega. Ou seja, ao longo dessa cadeia, nós temos vários controladores e operadores. E a legislação, ela determina que a responsabilidade é solidária no caso de um dano para um titular de dados, né? Ou seja, o dono do dado. Então, houve um vazamento de dados, houve um dano qualquer para os titulares, todos nessa cadeia, ou seja, todos que são envolvidos nessa cadeia de processamento, são solidariamente responsáveis. Ou seja, todos vão responder pelo dano e, obviamente, né, durante uma eventual fiscalização ali por parte da ANPD, vai ser apurada a responsabilidade de cada um e cada um vai responder na medida da sua culpa. Aí, por isso, justamente, que vem a necessidade, né, que é um dos pontos, né, do processo de implementação da LGPD, de se deixar muito clara na contratação desse serviço, né, nessa relação entre controlador e operador,
qual é a responsabilidade de cada um e quais são os cuidados e garantias que cada um vai prestar e que realmente ele está cuidando daquela informação como ele deveria. Então, Josias, complementando o que você falou em relação à nossa questão de quem é a responsabilidade, a gente volta a falar da primeira escala, porque todas as decorrentes, né, as seguintes, estão envolvidas no processo. Então, a indústria, ou a distribuidora, ou a atacadista, tem que se preocupar, né, o dono da carga tem que se preocupar com a contratação dos seus fornecedores em relação à LGPD e, por consequência, esses fornecedores também com relação à contratação de um terceiro, caso ele contrate um terceiro para levar a sua carga até o ponto B, né? Uhum. Gisela, dentro da operação logística, você tem algo a comentar em relação a isso? Eu acho que reforço totalmente agora o que você falou. Acho que essa lei, ela traz, juntamente com já outros fatores que forçavam uma maior visibilidade da cadeia, traz essa necessidade, né? Então, acho que se você vai ter um compartilhamento de responsabilidade com as empresas que você contrata, e aí o que cada um contrata, né? Então, para você garantir que segurança da informação, sendo você lá o primeiro player que tem contato com a informação, essa passa a ser uma questão importante para entrar nos processos de seleção e contratação de fornecedor, né? Então, agora é um item a mais a considerar e que pode, se ocorrer aí algum problema no caminho, gerar transtorno para todos dentro dessa cadeia. Para a cadeia toda, né? Uhum, É. perfeito. Levando em consideração isso também, eu queria abordar um assunto relacionado à inteligência artificial. A inteligência artificial, como que ela ajuda, como que ela apoia nessas análises, né, que são possíveis a serem feitas para a LGPD. Como é que ela se envolve nesse tema todo? Eu vou comentar um pouquinho, depois acho que o Josias pode reforçar. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela é uma técnica, vamos dizer assim, ela é uma técnica que faz muito sentido se utilizar agora, justamente porque agora se tem disponível um grande volume de dados, né? Então, a inteligência artificial ela passa a ser interessante nesse momento e não o uso dessas técnicas estatísticas que são calculadas dentro da lógica de um algoritmo de inteligência artificial é muito útil agora que a gente tem muito dado. E grande parte desses dados que são trabalhados dentro dos algoritmos que as empresas estão construindo são dados das pessoas físicas, né? Se a gente pegar o próprio exemplo que é citado ali no Social Dilemma, que é o filme disponível lá no Netflix, a gente está falando de você criar um modelo que indica o que aquela pessoa vai querer, o que ela vai gostar, para poder, então, tratar ela de forma muito pessoal, né? Então, do ponto de vista Com de respeito, operação, né, da visão dela também. com respeito da visão dela. Então, você começa a buscar formas de personalizar o tratamento que você vai dar para aquela pessoa. E para personalizar, você precisa utilizar dados daquela pessoa para poder gerar um modelo que indica o que aquela pessoa tem maior chance ou não de gostar. É lógico que você pode fazer algumas análises mais agrupadas, mas do ponto de vista de personalização, você quer saber o que aquela pessoa em especial gostaria de obter, seja como experiência ou como produto. E agora a gente está começando várias discussões e vários projetos nesse sentido de centramento no cliente, ou customer centric, ou customer centricity, como o pessoal fala muito em inglês. Então, a gente está começando justamente em várias empresas projetos que vão lidar com esses dados, né? Então, quando a gente fala de uma lei dessa, ela está
muito fortemente ligada com o uso de inteligência artificial e de Big Data, justamente porque são nesses contextos onde a gente usa massivamente para fazer análises e direcionar produtos e serviços, informações pessoais. Então, eu acho que aí toda vez agora que as pessoas forem trabalhar nesse tipo de informação, vai ser necessário considerar os detalhes que essa lei propõe. Perfeito, perfeito. Perfeito. Josias, É isso alguma mesmo. Até eu adicional? me lembro de uma frase que tem sido bem comum nesses tempos, que diz que os dados são o novo petróleo, né? Ou seja, o valor do dado, o valor da informação, hoje em dia, ele tem muito valor, é muito precioso para as empresas. E por isso, justamente, que vem a lei aí para fazer com que esses dados sejam tratados de uma forma ética, né? Que se utilize a boa-fé no tratamento desses dados. E é curioso que esses dados também podem estar relacionados a uma outra questão, né? Um outro conceito da legislação ali, que trata do dado pessoal sensível, ou seja, aquele dado que pode eventualmente causar algum tipo de discriminação ali no titular de dados. E a lei elenca, né, alguns exemplos ali: a raça, a religião, a cor, a filiação a um partido político, dado biométrico, dado de saúde, e assim por diante. Tudo isso são dados sensíveis. E esses dados, eles podem também ser utilizados, né, aí, de novo, né, utilizando a inteligência artificial, para eventualmente causar algum tipo de discriminação, digamos assim, né? Vamos pegar um exemplo bem comum, questão das seguradoras. Então, a gente sabe que as seguradoras utilizam o seu estado civil, idade, a região onde você mora, eventualmente, para conceder ou não o seguro ou valorar o seguro de acordo com o risco. Inclusive, a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros, tem uma cartilha bastante interessante, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada, que trata especificamente dessa questão. Como que eu devo tratar no meu processo de adequação essas questões de pesquisa por inteligência artificial ou por uma análise de crédito, digamos assim, que eventualmente possam gerar algum fator de contratação, né? Um fator de discriminação ou pelo menos uma avaliação aí, eventualmente, na contratação ou não de um motorista ou de uma determinada transportadora, de uma determinada região. Perfeito. E aí eu posso aproveitar e complementar, porque esse ponto que você falou, ele é muito relevante quando a gente fala de transporte de carga, principalmente no Brasil, porque a gente tem um problema grande de roubos e furtos de carga e as empresas normalmente utilizam gestoras de risco para minimizar esse risco. Hoje em dia a gente já tem vários conflitos ou várias divergências, né, entre os motoristas e essas gestoras de risco com relação ao uso das informações deles para poder definir se ele pode ou não carregar uma dada carga ou fazer um dado transporte. Isso já existe, faz parte dos processos aí dentro de gestão de risco e agora com a nova lei, pode ser que ganhe um reforço, né, esse tema, associado muito bem à colocado. análise. É isso mesmo, Gisela. Os motoristas, eles são avaliados, né, em várias gerenciadoras de riscos, para ter ou não a liberdade de carregar uma certa carga, né, das empresas. Então, hoje já acontece uma certa avaliação. Eu até uma curiosidade minha, Josias, não sei se você chegou a avaliar como é que gera essa questão da gerenciadora de risco, como é que ela vai ser envolvida, né? Porque ela faz essa avaliação que você comentou, ela vai analisar se o CPF do motorista, ele tem algum tipo de restrição, ele vai avaliar se aquele motorista já foi vitimizado em alguma situação já de roubo de cargas, ele faz uma série de análises, né, pessoais do motorista para autorizar ou não essa carga a ser carregada. Como é que ficaria isso dentro da LGPD? Bem, ali teria que ser enquadrada essa questão, esse tratamento de dados, dentro de um dos critérios de legislação, a gente chama de bases legais,
que autorizam as empresas a fazer um tratamento. O que acontece? As empresas pensam muito, né, que com a entrada da lei em vigor eu não vou poder fazer mais isso, eu não vou poder fazer mais aquilo. Cara, algumas coisas realmente não vão poder ser feitas. Tipo, as famosas vendas de dados, né, de clientes, claro que isso aí vai ter que ser revisto. Mas todo aquele tratamento que hoje são feitos e são necessários para que a empresa realize as suas atividades, continuam sendo feitas. O que a empresa vai ter que se preocupar? Que durante o seu processo de adequação, ela analise esses dados, verifique quais são os tratamentos que ela faz, né, com relação a esses dados, e procure qual é o melhor enquadramento legal dentro dessa característica. Que pode ser vários, né? Pode ser o próprio consentimento, ou seja, uma autorização expressa, né, no caso do motorista, para que ela faça esse tipo de pesquisa, ou pode ser a execução do contrato, é uma das bases legais também, ou seja, para que eu execute aquele contrato com o cliente, para que eu cumpra aquela obrigação contratual que eu tenho com ele, eu preciso desses dados. Também não tem problema nesse caso. A questão de uma obrigação legal. Eu preciso, por exemplo, eventualmente, fazer uma emissão de uma nota fiscal. Para fazer emissão de uma nota fiscal, eu preciso obrigatoriamente do CPF. Não tem como eu fazer uma emissão de nota sem ter um CPF ou um CNPJ. Né? Exceção, é claro, de algumas questões de nota de serviço. Mas, via de regra, eu preciso dessas informações. Se eu preciso dessas informações, eu tenho, né, como empresa, o direito de fazer esse tipo de tratamento. Sim, legal. Você tocou num ponto ali, né, que vale reforçar para todos que estão nos assistindo, que é você comprovar, né, o comprovante de que você autorizou que eu utilize os dados seus pessoais para aquele fim. Então, a gente, adequando-se à lei, à LGPD, e lendo, né, a respeito do assunto, estudando a respeito dela, a gente percebe que ela quer tudo comprovado, né, Josias? Então, assim, você me autorizou, mas eu não tenho uma comprovação de que você me autorizou, eu não posso utilizar. Mas, Sim. se houver a comprovação, eu tenho que guardar, então, né? Aí, como empresa, eu tenho que ter essa condição, né, de fazer a guarda desses documentos reais, né, legais, de que você nos deu autorização, e aí sim eu posso utilizar os dados do Josias, os dados da Gisela, mas eu tenho que comprovar, correto? Isso, vai depender da situação, né? Isso se aplica para o caso do consentimento. Ou seja, a partir do momento que eu estou fazendo um tratamento de dados em que eu utilizo como base legal o consentimento, eu tenho que realmente provar, que armazenar esse consentimento. Se um titular de dados um dia me questionar onde que você tem tais informações e eu estou utilizando o consentimento, eu tenho que dizer para ele, olha, eu estou utilizando esses dados com base no consentimento que você me deu. Não pode ser tácito, né? Isso tem que ser muito claro para o titular. Quando você fez o meu cadastro no site, quando você checou essa opção, e aí tem que estar registrado lá a data, a hora, o ID, né? Dependendo do caso. Ou uma coisa que é muito comum, né? As empresas, quando fazem o cadastro ali nos eventos, né? Então eles preenchem uma fichinha ali e tal, e seus dados são ali, e esses dados eventualmente são compartilhados com quem participa daquele evento. Nesse cadastro tem que estar muito claro, né, ali para o titular, qual é o tratamento que vai ser dado para aquele dado, se ele vai ser compartilhado ou não, se vai ser utilizado eventualmente para um futuro contato, para um envio de e-mail, alguma coisa nesse sentido. Mas isso vale especificamente para quando eu utilizo a base legal do consentimento. Né? Mas, como eu disse, essa é uma das bases legais, eu tenho 10. Eu tenho que enquadrar o meu tratamento de dados dentro de uma dessas bases legais. Legal. A gente comentou bastante aí, né, sobre processos internos e, de alguma maneira, alguns exemplos que vocês citaram para se adequar à lei, à nova LGPD, né, tão famosa. Como é que a empresa, e aí já olhando mais para o nosso público aí, como que essas empresas de transporte, logística, elas podem iniciar um processo de adequação a essa lei, Josias? Como é que você enxerga isso? Porque são várias informações, né, que a gente comentou aqui, são várias práticas, processos, adequações internas. Como é que ela começa a fazer isso? Exato. Ali, ó, uma frase que é muito comum nesse meio, né, quando se fala em processo de adequação, é que não existe receita de bolo.
Ou seja, mesmo entre um ramo muito específico de empresas, vamos pegar, por exemplo, o ramo de transportadoras. Um processo de adequação que é feito numa transportadora, numa empresa, não necessariamente vai se adequar a outra. Vai depender muito dos processos ali dessa empresa, da sua quantidade de colaboradores, eventualmente, né, que tem contato com esses dados pessoais, o seu nível de maturidade, ou seja, como que é a organização dos processos dessa empresa, como está, qual que é o seu nível de proteção de segurança de informação, se ele já tem ou não uma equipe estruturada e tal. Então, toda empresa vai inicialmente precisar passar por um processo de análise, né, o que se chama de diagnóstico, para ver qual que é a situação atual da empresa e, a partir daí, o que ela precisa fazer para fazer o processo de adequação. Aliás, até você comentou, né, no início ali da nossa conversa sobre a questão da segurança, né? Ou seja, o processo de adequação não é só TI. Então, via de regra, o processo ele envolve, a gente trabalha com 4 pilares ali. Então, nós temos o pilar ali, o cultural, procedimental, documental e técnico. Ou seja, cultural são as pessoas. Então, as pessoas da organização elas têm que passar por um processo de conscientização em que elas sejam treinadas para identificar quais são os tratamentos de dados pessoais que eles têm ali e o que eles podem ou não fazer com esses dados. Ou seja, é realmente uma mudança de cultura na empresa como um todo. Questão procedimental envolve ali os processos, ou seja, quais são os fluxos de dados que eu tenho desde a coleta, né, passando por processamento, compartilhamento, até eventualmente uma exclusão desse dado. Tem a parte documental, que é mais relacionada à área jurídica, que envolve ali a alteração de contratos, a criação de uma política de privacidade, elaboração de termos de conduta para os seus próprios colaboradores, né, uma revisão de contrato, e assim por diante. E, por último, temos a TI, né, que é importantíssima, que é a que vai garantir efetivamente a segurança do seu dado, né, contra vazamento, contra perda, contra Invasão, né? Que hoje já invasão. não é assim tão, né? Já está Exatamente. dentro da nossa realidade, né? Isso. Gisela, quando você está dentro dos clientes, né, executando aí a consultoria, como é que é essas mudanças, né? Porque hoje você já tem uma rotina natural de adequação e modelagem de processos. Você acredita que com essa nova lei também terá uma facilidade maior? Você vai encontrar nessas pessoas a flexibilidade, né, de olhar também, além de processos e procedimentos internos, ampliar um pouco a visão e enxergar que existem aí riscos envolvidos dentro de uma legislação nova que tem que ser prevista dentro do processo novo. Na verdade, quando a gente vai fazer um projeto de consultoria para redesenhar processo, que hoje em dia vamos pensar que tem 2 tipos de processos que podem ser muito diferentes. Se a gente estiver numa empresa que ela não é muito digitalizada, o desenho dos processos acabam sendo feitos e o treinamento com as pessoas realizado de uma forma, às vezes, muito tradicional, né? Então, a gente faz o treinamento, faz o mapeamento do processo e tudo depende muito se as pessoas vão cumprir aquilo que está previsto, porque as limitações do ponto de vista de TI, dentro do processo, elas são grandes quando o processo não é muito digital, porque a equipe de TI só pode ajudar na parte do processo que envolve sistemas, né? E todo o processo que não envolve sistemas depende muito de você ter treinado a pessoa e a pessoa entender que aquela informação não pode ser transmitida, que ela não pode enviar aquilo por e-mail, que você não poderia tirar os dados de pessoas do seu computador e levar para casa e fazer outra coisa. Então, a gente está falando de uma parte muito comportamental. Quando a gente está falando numa empresa que já é muito digitalizada e que você tem praticamente tudo do processo, ou quase tudo do processo feito via digital, você consegue mais facilmente, junto com a equipe de TI, garantir a segurança desse fluxo de informação. Então, quando a gente fala de revisar processo e dentro desse contexto, garantir a segurança
das informações que estão sendo manipuladas, que são de consumidores, vai depender muito aí do qual é o grau, o nível de digitalização que essa empresa está. Porque aí você pode ter necessidades de mudança de processo, de treinamento, todas muito diferentes. É sensível, né? É um ponto sensível aí, cultural, que você tem que levar em consideração, porque as pessoas, por si só, elas têm que ter um controle muito bom para lembrar que existe aquela mudança e a todo instante que ela está usando aquelas informações, ela ter essa consciência que você está colocando. Muito bem colocado. Mário, até complementando ali o que disse a Gisela, e por que, inclusive, né, você falou ali que não é só TI. Existem algumas situações de vazamento de dados ali que não tem sistema de segurança no mundo que vai resolver. Por exemplo, alguns casos que nós já tivemos ali, né, de vazamento de receita, né, de receitas médicas, em que um gerente de farmácia tirou uma foto de uma receita médica, né, de uma pessoa importante e postou numa rede social. E gerou um baita de um problema para essa empresa. Ou seja, não existe sistema de segurança que evite esse tipo de coisa. Outras situações, né? Empresas que estavam embrulhando presentes com currículos, né? Currículos de candidatos que foram enviados para eles. Ou seja, também não tem sistema de segurança de informação que evite esse tipo de coisa. A única solução é realmente um treinamento, uma conscientização e uma mudança cultural das pessoas que vai evitar esse tipo de coisa. E claro, né, reforçados por uma norma de conduta bem especificada, um contrato processo, ali com o colaborador que já preveja. E às vezes até a pessoa faz isso por questão de inocência, né? Então a gente percebe, tem visto que muitas situações de vazamento de dados, ao contrário do que se pensa, não foi invasão de hacker, né? Não foi um vazamento de TI. Foi algum colaborador que intencionalmente ou não fez alguma besteira ali e vazou um dado. Então esse é um ponto que as empresas vão ter que passar a tomar bastante cuidado daqui para frente. São os riscos, né? Vocês estão falando de um ponto bem sensível que eu vejo, que é essa conscientização dos profissionais que trabalham na área, né? A área logística, como a gente comentou, tem a cadeia inteira para se preocupar. Então, imagine o tamanho desse desafio. É bem grande. Imagina controlar a cultura entre elos da cadeia, né? Porque Exato. você, dentro da tua própria empresa, já não é fácil você treinar, explicar, falar, gente, não pode. Você não pode, quando você sai da empresa, pegar todos os dados que você usou no seu projeto, levar e usar em outra empresa. Então, essas coisas já não é fácil quando você está pensando na tua empresa sozinha, né? Pensar em várias empresas exige aí um esforço de comunicação que é importante. Perfeito, sem dúvida. Falando ainda desses riscos, né? Como é que a gente consegue imaginar aí, Josias, as penalidades, né? Olhando o que acontece? Eu não me adequei, eu não fiz, a gente não fez o trabalho de casa. Essa lei, ela traz bastante aí rigor em cima dessas comunicações, desse tratamento do dado, de como usar, como não usar e tudo mais. E a correria não me deixou fazer, porque a área de transporte e logística é uma correria todo dia. Os profissionais trabalham muitas vezes 20 horas por dia. É uma coisa muito rápida, muito lotada de informação, mas muito dinâmica, assim, né? Não tem nada parado no setor. Então, o que acontece se a minha empresa não se adequar? Quais são as penalidades? Existem multas? O que tem previsto nessa legislação? Existe. Com relação às penalidades, tem uma particularidade ali, né, na questão da vigência da LGPD, que, embora a lei esteja em vigor, né, desde agosto de 2020, as penalidades previstas na legislação, né, especificamente o artigo 52 da legislação, só vão entrar em vigor em agosto de 2021. Então, por enquanto, as empresas estão longe aí, né, estão aí meio livres de penalidade. O que não quer dizer que as empresas possam deixar para se adequar só em 2021. Porque nós temos outros riscos envolvidos ali. Por exemplo,
a própria questão da perda perda de credibilidade perante os seus clientes. Né? Se a empresa não demonstra, ou seja, se ela não só demonstrar, né? Se a empresa realmente não está adequada, cada vez mais os clientes vão olhar aquela empresa já com olhares meio, né, não lá muito confiantes, muito confiáveis. Sim, sim. Outra questão é a pressão por parte dos seus clientes, por parte dos seus, né, fornecedores, eventualmente, para que essa empresa esteja adequada. Né? Como nós comentamos antes, existe uma cadeia de comercialização, né, uma cadeia ali de empresas que estão envolvidas no tratamento de dados e todas elas são responsáveis. Então, se eu compartilho um dado, né, com você enquanto é meu fornecedor, eu vou me garantir, eu quero garantir que você realmente está cuidando daquele dado da forma como deveria. Né? E como é que você vai fazer isso? Me provando, né, comprovando que você realmente está cumprindo ali com os procedimentos de segurança, de controle de privacidade e tudo mais. Especificamente com relação às penalidades, né, que vão entrar ali em 2021, elas são um pouco salgadas. Né? Então, existem várias penalidades ali. Então, a primeira delas, a mais branda, é uma advertência, ou seja, a empresa pode receber uma advertência por parte da ANPD, né, que por sua vez pode ser oriunda de uma reclamação de um titular de dados que teve um dado vazado, ou ele recebeu um e-mail de uma empresa que ele nunca viu na vida, ele não sabe quem que é. Então, ele pode eventualmente formular uma reclamação, né, inicialmente perante a empresa. E se a empresa não resolver, ele pode peticionar para a ANPD. A ANPD vai abrir um processo de fiscalização e nesse processo de fiscalização ela pode aplicar uma advertência e juntamente com essa advertência, já está previsto na lei, ela vai determinar um prazo para que isso seja corrigido. Ou seja, imagina, por exemplo, a empresa recebe uma advertência e fala, você tem 15 dias para corrigir esse problema e me provar que você corrigiu, me provar que você se adequou à legislação. E essa é a mais branda. Aí temos a aplicação de penalidade, de multa, né? De até 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões. 2% limitado a 50 milhões. Limitado a 50 milhões. Caramba. Quase nada. Muito salgada, Josias. Isso é carne de sol, não é salgado. Aí temos a aplicação de multa diária, temos a previsão de publicização também da infração, ou seja, a própria NPD ela pode divulgar para o mercado que aquela empresa teve um problema, né, de vazamento, e claro, isso vai ser péssimo, né, para a imagem da empresa. Tem a proibição de tratamento de dados enquanto a empresa não se regulamentar. Tem uma que é bem pesada, inclusive, que é a proibição de um determinado tratamento de dados por um período, né, de até 6 meses, um período máximo de 6 meses. Isso pode parar com um dado processo dentro da empresa e, nossa, gerar muito. Você não pode processar dados de clientes por um período de 30 dias que seja. Imagina. Isso é um pouco preocupante que as empresas têm que... Bastante preocupante, eu diria, e precisamos nos organizar e começar, né? É para ontem. Pessoal, nós estamos chegando aí ao final, um bate-papo super gostoso, apesar do tema ser pesado, né? Uma lei, e aí agora encerramos aí com uma chave de, não é de ouro, uma chave de um peso, né, de responsabilidade, de valores aí que os empresários têm que se preocupar. E eu queria deixar à vontade aí, Josias e Gisela, se vocês querem deixar um recado aí para os nossos parceiros, para os nossos telespectadores que estão vendo esse nosso webinar de hoje. Bem, a principal recomendação é não deixar para a última hora. Aliás, não deixar para a última hora é complicado, né? Na verdade, nós já estamos na última hora, né? A legislação já está em vigor. Ou seja, não deixe para 2021, né? Não deixe para se preocupar com a lei quando as penalidades já estiverem em vigor. Aproveite esse momento para já rever os seus processos, já veja as vantagens que essa lei pode eventualmente, né, te trazer e mão na massa. Vamos botar a mão na massa ali, mexer o doce. E eu deixo também uma dica aí para todo mundo que está assistindo, que
assim como não deixar para 2021, aproveitar para quem está começando a criar novos processos, para quem está buscando utilizar novas tecnologias como a de inteligência artificial ou no próprio desenvolvimento de processos de omnicanalidade, de vendas via e-commerce, que foi muito potencializado agora com a pandemia, para já aproveitar esse momento que é inicial na criação desses processos e revisar eles com relação à segurança dos dados, a garantir que as análises que estão sendo feitas, elas são éticas, elas consideram parâmetros e não violam de alguma forma a liberdade que as pessoas possam vir a ter ou que gerem algum grande problema. Então, eu acho que existe ainda, considerando esse momento, a chance de já fazer o negócio bem desenhado agora de primeira, né? Para quem já tem muita coisa aí evoluída, não tem jeito, vai ter que revisar, e quanto antes começar a revisar e garantir que está tudo certinho, melhor. Perfeito, legal. Josias e Gisela, muitíssimo obrigado por participarem aí conosco desse bate-papo. Foi muito, muito, muito mesmo prazeroso, foi muito gostoso, tranquilo, e a gente se atualizou um pouco mais aí sobre a LGPD, essa lei que está em vigor desde agosto e que tem preocupado aí os empresários e principalmente focado aí o nosso bate-papo na área que trabalhamos, que são as transportadoras e que são também os empresários das indústrias e das distribuidoras que têm aí propriedade de cargas, né, e que vão fazer essa transação toda focada em logística. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, de coração. Vamos marcar novos encontros e espero que todos que estejam nos assistindo tenham gostado também. E aproveito para finalizar considerando que a Fretify ela é uma plataforma de logística, de gestão logística, que faz toda essa comunicação, né? Então, quando a gente fala de toda a cadeia logística, a gente consegue trazer uma solução, aí voltando só para o pilar de TI, que o Josias comentou, a Gisela também. Então, para ajudar nessa legislação, a gente tem uma plataforma única. Então, a indústria posta sua carga que transaciona pela própria mesma plataforma para a transportadora e que, através da mesma plataforma, é a comunicação com o motorista final, seja ele da frota ou de terceiros. Então, vale a pena conhecer, porque a gente pode apoiar vocês dentro dos seus processos e deixar eles mais transparentes aí e com respeito à lei geral de proteção dos dados pessoais. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço a todos e, novamente, agradeço aos dois pela disponibilidade. Imagina, obrigada a você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.